me chamo Jéssica Mariano e esse podcast é uma atividade parcial para avaliação da disciplina de magistério realizada no PLE. Hoje conversaremos sobre as principais ideias da obra Identidade, Juventude e Crise, de Erik Erikson, 1968. Poderá um tipo de crise de identidade individual ser compartilhada por uma parcela significativa da população jovem? Um problema universal localizado no âmago do indivíduo e, entretanto, no núcleo central da sua cultura coletiva. Essa é uma questão proposta por ele ainda no prólogo da obra, e a contextualização de em que espaço a crise seria encontrada. No interior do indivíduo, entretanto, no centro da sua cultura, reconhecendo assim aspectos que influenciam socialmente nos desdobramentos das crises e nas soluções que os sujeitos encontram. A identidade é uma concepção organizada do ego. Ela é composta por crenças e metas que fazem com que o sujeito esteja comprometido com as práticas e processos que efetivem o que ele acredita ser. A construção da identidade envolve a concepção de quem a pessoa é, os valores mais importantes e planejamentos que ela deseja para a vida futura. Considerando autores, obras e histórico dos pacientes analisados, Erik percebe que a crise de identidade, notada principalmente como uma característica da adolescência e juventude, também ocorre em outras fases da vida. Na fase adulta, é possível percebê-la durante a redefinição de identidade individual. A insatisfação com o presente, que produz a busca pela alteração da estrutura do relacionamento amoroso, mudança no ramo profissional, decisão em tornar-se pai ou mãe, entre outros. Esses aspectos podem estar atrelados à mudança de concepção que o sujeito tem de si, e por isso decide agir de outra forma para redefinir uma nova identidade, uma que abrace o novo eu. A diferença principal dessas crises de identidade é que na adolescência ela é essencial para que o sujeito supere o estágio da infância, utilizando-se das estruturas construídas durante ela. O desejo pela autonomia de pensamento e busca pelo pertencimento nortearão a maior parte da superação dessa crise. A adolescência não é uma doença, mas uma crise normativa. Isso é, uma fase normal de conflitos crescentes. Um dos possíveis pontos de articulação entre sociedade, juventude e capitalismo é que quanto mais a jornada escolar é ampliada, ou seja, o ponto de entrada na escola até a inserção do jovem no mercado de trabalho, maior é a compreensão cultural de que a adolescência é um modo de vida entre a infância e a fase adulta, e por isso é um momento de preparação para algo que ainda virá. Os adolescentes, pelas incertezas em sua maioria, a vivem como algo com um final em si e o principal a ser vivido. Mas a sociedade, ao olhar para eles, apontaram que estão em uma fase transitória. Para Erikson, a adolescência é o início da formação de identidade. A moratória psicossocial é o adiamento dos compromissos da vida adulta, um período de pausa necessário a muitos jovens que buscam alternativas de experimentação de papéis que permite a elaboração e reconstrução interna. Eles preferem agir sem pudor aos olhos dos mais velhos do que serem obrigados a atividades que seriam vergonhosas a seus próprios olhos e aos de seus pares. O conflito de identidade, que em outros tempos era escondido e disfarçado, ganha um novo espaço e passa a ser ostentado pelos adolescentes na forma de se vestir e comportar-se principalmente em público. Pontua também que uma das responsabilidades da geração mais velha consiste em fornecer ideais poderosos e convincentes que devem anteceder a formação de identidade da geração seguinte, propondo uma estrutura saudável e crítica para que os sujeitos possam constituir-se como pessoas após e durante a crise de identidade. Reconhece a limitação desse movimento ao desconstruir o pensamento que muitas gerações possuem, que é olhar para a adolescência atual e rotulá-la como não genuína, afirmando que a adolescência que tiveram, sim, foi algo novo e verdadeiro. Podemos compreender aqui, fazendo uma leitura para os dias atuais, que as juventudes reagem de acordo com as possibilidades e demandas sociais e culturais de seu tempo. A identidade negativa é algo real,
Embora um clichê, notado nas observações sobre a adolescência, é a busca quase obstinada que possuem em querer tudo o que a sociedade diz para não querer ser ou ter. Sobre as expressões fantasiosas, gastam tempo furiosamente, o que pode ser contemplado também na moratória psicossocial, que falamos um pouco antes, até estarem certo ou não de que querem a identidade oferecida pelo mundo conformista. Alguns requisitos mínimos que permitem sondar a complexidade da identidade em termos psicológicos. A formação da identidade emprega um processo de reflexão e observação simultâneas, um processo que ocorre em todos os níveis do pensamento mental. O indivíduo se julga à luz daquilo que percebe ser a maneira como os outros o julgam. Nesse processo, ele realiza comparações com pessoas que o cercam e principalmente com aqueles a quem ele considera importante. Essa dualidade da crise é o que torna ainda mais complexa a adolescência, pois há um movimento de busca de pertencimento e, ao mesmo tempo, recusa por aquilo que é conhecido. A crise é um movimento necessário e essencial, que ocorre majoritariamente de forma inconsciente. Com a relação positiva das crises vivenciadas, o indivíduo constitui um ego mais forte. Quando a crise não é superada, deixando uma frustração, haverá o surgimento de um ego fragilizado, que pode ser a realidade de identidade na fase adulta e idosa do sujeito. Isso porque o ego se adapta às resoluções encontradas. As crises podem ser neuróticas, psicóticas, que são as mais difíceis de serem superadas, ou normativas, que é, por exemplo, a famosa crise da adolescência, caracterizada pela abundância de energia acessível, apoiando novas e mais amplas funções do ego. Diante da necessidade interna de ser e pertencer, e exigência externa de cobrança por posicionamentos e certezas, um indivíduo ainda em processo de experimentação pode ser vítima de uma transitória consciência extrema de identidade. Esse fator pode acarretar ganhos criadores ou desenvolver a síndrome de intromissão da confusão de identidade. Durante esse extremismo, a preocupação com a imagem do eu prevalece, mas é uma preocupação em como esse eu é percebido pelo outro. A crise de intimidade se condiz ao fato de que, para uma real intimidade, ou seja, a fusão delas, é preciso que a formação esteja em pleno desenvolvimento. E ele vai dizer pleno desenvolvimento porque entende que a identidade não tem um fim, ela está sempre em desenvolvimento. O jovem que não está seguro dela, apesar de ter a maturação genital, não conseguirá estabelecer uma intimidade saudável. Por isso, o mais comum é o afastamento, facilidade de repudiar, isolar ou romper laços cujo a essência pareça perigosa para a existência desse indivíduo. Um diálogo próximo entre a psicanálise e ciência social podem contemplar a compreensão do curso da vida individual no contexto de uma comunidade em permanente mudança. Durante a obra, também é dada relevância ao pensamento de Freud, raça e gênero no impacto da formação de identidade, além de exploração de aspectos da infância para a adolescência e fase adulta como essenciais. Erikson viveu entre os anos de 1902 e 1994. Um psicanalista que deixou um legado para a psicologia do desenvolvimento e desenvolvimento psicossocial. A obra é longa e densa, abordando conceitos que valem ser aprofundados. Tentei destacar aspectos relevantes para a atuação pedagógica junto às turmas de magistério.